Muito bem, lição número 13, a parte de quarta-feira, falando sobre o sucesso da missão. Para que uma missão tenha sucesso, é preciso que as pessoas envolvidas estejam comprometidas e envolvidas na missão, justamente para que, unidos, nós possamos ter um resultado que podemos dizer que seja positivo. Às vezes nós medimos o resultado pela quantidade de pessoas que estão aceitando Jesus, mas Deus vê de outra forma. Deus vê através do crescimento espiritual. Ou seja, quantas pessoas batizadas permanecem na igreja? Isso é importante. Fala-se muito na porta dos fundos de uma igreja. Batiza-se 100 pessoas, mas saem 40 da igreja. Então, no final de um ano, 2, 3, essa quantidade de pessoas que saem, ela se torna assim muito saliente. E isso significa que não está havendo crescimento espiritual. Deus avalia pelo crescimento espiritual. Inúmeras são as demonstrações assim da salvadora graça de Deus para salvar as pessoas. Deus age na vida das pessoas e, como o apóstolo Pedro falou, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa um crescimento. As pessoas estavam em trevas, enxergam a luz divina, a luz da salvação, vão para essa luz, e isso é especialmente assim notado assim nas terras pagãs, quando há um número muito grande de pessoas que aceitam Jesus e permanecem firmes em Jesus. Esse é o maior indicativo de que a missão de salvação está tendo resultado. Não adianta nada batizar uma pessoa e a pessoa sair depois de um mês. Então isso não resolve a situação, mas a semente ficou. Não é isso que Deus espera. Deus espera que haja assim um crescimento que seja assim progressivo. Como o apóstolo Paulo falou, assim, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento é do Espírito Santo. Então a permanência de uma pessoa na doutrina do Senhor, na verdade, como é chamado? Não a verdade da igreja, a verdade bíblica. A verdade bíblica é incontestável. Tá? A doutrina da igreja, outras igrejas contestam. Não, porque vocês guardam o sábado, porque vocês não comem carne de porco. A doutrina da igreja, baseada na palavra de Deus, no Espírito de profecia. Mas é questionável pelas pessoas. Agora, quando se fala verdade bíblica, não tem como contestar. Aquilo que Deus colocou como verdade, isso é verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do medo, da superstição e do erro. Então, nas terras pagãs é muito visível essa mudança de vida. Em Angona, na África Ocidental, estavam umas 800 pessoas reunidas assim, numa espécie de uma tenda de sapé. Assim, aquele galpão muito grande, coberto com aquelas palhas chamadas sapé. E as pessoas estavam ali e o dirigente estava falando sobre o que Deus havia feito na vida deles. E ele mostrou uma bandeira com uma cruz vermelha e disse, essa cruz representa para nós o sangue de Cristo. Porque a maioria de todos de nós aqui éramos assim pessoas selvagens, sem nenhuma instrução, sem conhecer Jesus. Muitos aqui comiam carne humana, eram antropófagos. E hoje nós temos a graça de dizer que Deus nos transformou. Naquela reunião que tinha umas 800 pessoas, tinha pelo menos umas 300 visitas, convidadas pelos irmãos. E o testemunho desse dirigente foi tão eloquente que quando ele terminou, ele fez uma pergunta: quantos aqui gostariam de, a exemplo daqueles que já aceitaram Jesus, quantos aqui querem aceitar Jesus como seu Salvador? Foi uma reação assim, muito assim, estupenda. Metade do auditório se levantou e levantaram as mãos dizendo, eu aceito Jesus. Foi algo assim impressionante. Ali a gente pôde ver a missão de salvação assim com crescimento. Porque as pessoas que já haviam aceito Jesus permaneciam firmes e davam agora o testemunho. Houve testemunhos maravilhosos, pessoas foram à frente, testemunharam do que Deus havia feito na vida dele, as transformações, algo assim que impressionou a todos. Sabe? Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, página 274, o seguinte, os perdidos estão em toda parte ao nosso redor, perecendo e deploravelmente negligenciados. Isso é mais triste. Deploravelmente negligenciados. Mas são valiosos para Deus, pois constitui a aquisição do sangue de Cristo. Nossa missão é procurar salvar os que estão perdidos. Olha, um diácono saiu de uma igreja, umas 9h30 da noite,
passou por uma das ruas de Londres, tinha um alcoólatra sentado numa calçada, o irmão, o diácono da igreja foi lá e deu um folheto para ele, era quase 15 para as 10 da noite. O homem olhou para ele e disse, eu não quero folheto, olha o que eu faço com o seu folheto. Rasgou o folheto, disse, eu quero o seu paletó, estou morrendo de frio, estou morrendo de fome. Então o diácono disse, vou te dar meu paletó e vou te dar também aqui uma nota de 10 para você comer um lanche ali em algum lugar. E colocou dentro do envelope ali um folheto. O homem pegou o paletó do diácono, o diácono foi embora, e o senhor foi tomar uma cachaça com aquele dinheiro. Fez uma arruaça no bar, acabou sendo preso. Dentro da prisão, ele pegou o folheto, já um pouco sóbrio, começou a ler, entregou o coração a Jesus. Se transformou num dos maiores missionários de Londres. Fundou uma organização, uma fundação de ajudar pessoas alcoolizadas e drogados. Fez um trabalho excepcional, crescimento espiritual. O êxito da missão está no crescimento espiritual. Pergunta de número 6. Pergunta de número 6. O que os textos bíblicos que vamos ler agora, eles nos dizem a respeito do caráter dos seguidores de Jesus que trabalharão na missão de salvar a alma. Olha os textos e tente perceber se eles falam do tipo de caráter que essas pessoas que salvam almas possuem. Olha aqui, 2 Coríntios 11, verso 2. Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque eu tenho procurado vos apresentar para Jesus Cristo, o esposo perfeito, eu tenho procurado apresentar vocês, igreja, como uma virgem pura a um marido puro e perfeito que é Jesus Cristo. Então, esse texto fala que os que seguem a Jesus serão pessoas puras, porque tem a verdade pura no coração. Isaías 30, verso 21, e os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, os que servem a Deus na missão de salvar a alma, eles escutam os conselhos divinos. João 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Característica de um seguidor de Jesus, ouvem a voz de Deus e obedecem, como uma ovelha obedece o pastor. São João 16, verso 12 e 13, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que eu vos enviar, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Característica de um seguidor de Jesus que salva a alma, é guiado pelo Espírito Santo. Hebreus 2, verso 12 e 13. Vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça o coração pelo engano do pecado. A pessoa que está na missão de salvar a alma, ele ouve a admoestação e a advertência quando é necessário. 1 João 1, verso 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos, porém, os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um servidor, um seguidor de Cristo que salva a alma é justificado pelo sangue de Cristo. Apocalipse 7,14, e eu disse, Senhor, o Senhor sabe, e ele me disse, esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Seguidor de Jesus, salvador de alma, ele está amparado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 19, verso 8, e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aquele que salva a alma é justificado pelo Senhor nosso Deus. Então, para a pergunta, quais são, de acordo com os textos bíblicos, quais são as características ou o caráter dos seguidores de Cristo que trabalham para salvar a alma? Resposta, os cooperadores na missão de salvar a alma são puros, ouvem a voz de Deus,
são guiados pelo Espírito Santo, guiam outros na verdade, se exortam para melhorar e são purificados por Deus através do sangue de Cristo. Os cooperadores de Deus na missão de salvação são seus discípulos, pois fazem sua vontade, são semelhantes ao seu mestre em suas virtudes, estão prontos a receber instruções dos seus irmãos de fé, se isso for necessário, porque não se sentirão superiores aos outros, antes, em humildade, vão caminhar juntos no esforço da missão. No corre-corre de um terminal rodoviário, uma menina se aproximava para vender aquelas maçãs vermelhas, maçãs do amor, mas no corre-corre as pessoas trombaram com ela e derrubaram a coitadinha ao chão, e as maçãs se espalharam, e as pessoas, naquele volume de gente, acabaram pisoteando muitas maçãs. Um cristão vinha atrás, viu a cena, colocou sua mala do lado, levantou a menina, sentou ela num banquinho que havia do lado, recolheu as maçãs, e a menina começou a tatear. Foi aí que o homem percebeu que ela era deficiente visual, tinha um problema de cegueira. E a menina disse: minha mãe vai ficar muito triste pelas maçãs que se estragaram. O homem disse: calma, eu vou contar quantas são. Contou, perguntou o preço e colocou o dinheiro na mão da menina. Disse: estou pagando as maçãs estragadas. Quando o homem ia saindo, a menina falou assim: moço, posso perguntar uma coisa para o senhor? O senhor é Jesus? Ele disse: não, querida, eu sou um discípulo de Jesus. Por que você pergunta? Porque eu ouvi dizer que quando ninguém mais ajuda a gente, só Jesus ajuda. E o senhor foi o único que me ajudou, então o senhor só pode ser Jesus. Não, querida, eu sou um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Eu sou um discípulo de Jesus e eu quero orar com você para que você um dia seja também uma discípula de Jesus. E ali evangelizou aquela menina deficiente visual. Ela guardou isso no coração para sempre e quando cresceu, aceitou Jesus como seu Salvador. É isso que significa crescimento da missão. O êxito da missão está no crescimento. No crescimento assim, de forma assim, progressiva e genuína, autêntica. Não é apenas falar, é falar com convicção e dar um testemunho do que Cristo fez em sua vida. Deus abençoe. Que nós possamos ter entendido que o sucesso da missão de salvação depende do Espírito Santo e da nossa cooperação. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá essa tarefa maravilhosa de colaborarmos na missão de salvação. Nós te agradecemos e nos colocamos à disposição do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração, um feliz término de quarta-feira na presença do Senhor. Fique com Deus.